Como a mente humana é capaz de produzir uma linguagem inteira. E complexa, né? Exato, uma linguagem super complexa, totalmente fluida, mas que não significa absolutamente nada de forma consciente. É o tipo de mistério neurológico e até antropológico que obriga a gente a repensar os limites do próprio cérebro. Uhum. E repensar a forma como processamos as nossas crenças mais profundas também. A nossa investigação a fundo de hoje foca exatamente nisso, na glossolalia, o famoso ato de falar em línguas. Isso. E para decupar a magnitude desse comportamento, e entender de fato as engrenagens por trás dele, a gente vai cruzar algumas fronteiras disciplinares hoje. O tema central dessa nossa análise profunda é dois olhares sobre o mesmo transe, o cientista e o intérprete. Perfeito. E para fazer isso, reunimos uma documentação excepcional. Temos a pesquisa antropológica e neurofisiológica da Felicitas D. Goodman. Temos a análise linguística bem minuciosa do William J. Samarin. E também a perspectiva crítica, que é tanto teológica quanto psicológica, elaborada pelo Jimmy Dividen. É uma mistura riquíssima de fontes. E sabe, é importante deixar claro para quem está acompanhando que o nosso objetivo aqui não é de forma alguma provar dogmas religiosos ou refutar experiências de fé. De jeito nenhum. Com certeza, o fenômeno da glossolalia é inegavelmente real. Sim, e profundamente transformador para quem vivencia isso nas congregações ao redor do mundo todo. A nossa missão hoje é examinar essa mecânica de forma imparcial através dessas duas lentes distintas. Exato. Como a biologia e a ciência mapeiam esse estado de transe, de um lado, Uhum. E como a interpretação humana e teológica atribui um significado transcendental a esse exato mesmo evento do outro lado. é basicamente a interseção perfeita entre o hardware neurológico com o qual a gente nasce e o software cultural no qual somos inseridos. Certo, vamos destrinchar isso, começando pelo olhar da ciência e da linguística. Um dos pontos de convergência mais impressionantes nas fontes, e algo que surpreende muita gente, é que tanto o linguista William Samarin quanto o crítico teológico Jamie Dividen concordam numa coisa fundamental. Que a glossolalia não é uma linguagem estruturada. Exatamente. Faltam os blocos de construção básicos que definem um idioma humano, sabe? Não tem uma sintaxe consistente, a gramática é inexistente. Não tem um vocabulário fixo. Não tem palavras que carreguem significados atrelados. O que é fascinante aqui é que, ao removermos essa estrutura formal e lógica da linguagem, o que sobra é um automatismo de fala. É um padrão puramente rítmico e melódico. A antropóloga, a Felicitas Goodman, depois de anos e anos de observação, ela propõe que a glossolalia deve ser classificada não como um idioma, mas sim como uma vocalização. Uma vocalização que brota de um substrato biológico muito específico, né? Sim, não é algo que a pessoa decide fazer num estado normal, enquanto toma um café, por exemplo. É um artefacto gerado por um estado mental hiperexcitado. É um transe fisiológico, na verdade. E essa transição neurofisiológica para esse transe altera a própria hierarquia de comando dentro da cabeça da pessoa. A pesquisa da Goodman detalha como o nosso córtex cerebral, que é o grande regente do nosso pensamento analítico e do controle consciente da fala, sofre uma inibição aguda. Ele basicamente desliga. Ele cede o controle. Cede totalmente, e quando o córtex recua, as estruturas subcorticais do cérebro, que são aquelas áreas associadas a emoções primárias e respostas automáticas, elas assumem a modulação do centro da fala. É tipo um piloto automático vocal que toma as rédeas. Exato, assim que a censura da consciência é suprimida. E a ciência nos fornece marcadores clínicos muito nítidos dessa supressão. A Goodman aponta para registros de eletroencefalogramas, os famosos EEGs, Feitos em tempo real. sim, obtidos em tempo real durante os episódios de glossolalia. O padrão que emerge de forma super consistente é uma queda drástica na amplitude das ondas alfa. E para contextualizar, para quem está ouvindo, as ondas alfa dominam o cérebro quando a gente está num estado de alerta relaxado, sabe? Calmo. Então, a diminuição abrupta dessas ondas indica uma mudança radical no processamento cerebral. A mente sai daquele repouso e entra num estado de dissociação ativa muito profunda.
além do que acontece, claro, nos monitores de ondas cerebrais, porque os sinais físicos externos no corpo são impossíveis de ignorar. A gente está falando de um aumento agudo na frequência cardíaca, Episódios de sudorese intensa. muito suor. Os praticantes relatam e as observações demonstram uma tensão muscular grande. Os olhos permanecem firmemente fechados, às vezes quase espremidos por causa da força da contração. Muitas vezes acompanhados de lágrimas, um rubor bem forte na pele do rosto, no pescoço. O organismo inteiro está sinalizando de forma ostensiva que rompeu com aquele estado de consciência ordinário do dia a dia. E para provar que essa torrente de sons era um subproduto orgânico desse estado alterado e não uma linguagem cifrada ou um dialeto esquecido, a Goodman desenhou um estudo transcultural que eu considero, honestamente, brilhante. Foi incrível mesmo. Ela não ficou presa a um grupo único. Ela foi a campo no México, onde ela passou a gravar exaustivamente os cultos de uma congregação apostólica falante de espanhol, que, aliás, era liderada por um homem super carismático chamado Pastor Lorenzo. E o passo seguinte desse estudo foi pegar esses registros fonéticos detalhados lá do México e cruzar com gravações de duas outras populações totalmente diferentes. Outros idiomas, inclusive. Isso, falantes de língua inglesa em igrejas pentecostais lá nos Estados Unidos e praticantes de Umbanda aqui no Brasil, cujo idioma materno, obviamente, é o português. É o cenário laboratorial perfeito aplicado ao mundo real. Sim, porque introduz a variável da língua em 3 demografias diferentes, com idiomas e cosmologias que não se cruzam em nada. E os resultados? Eles confirmam a tese neurofisiológica de uma maneira irrefutável. A Goodman descobriu que, independentemente da pessoa estruturar os pensamentos dela em espanhol, inglês ou português durante a semana, no momento em que o transe se instala, as semelhanças na glossolalia são absolutas. É impressionante. O padrão de entonação vocal, aquelas curvas de volume que sobem e descem, a cadência rítmica, não são moldadas de forma alguma pelo idioma nativo da pessoa. Elas são ditadas estritamente pela forma como o sistema nervoso central e o trato vocal operam sob esse estresse hiperexcitado. A Goodman usa uma terminologia muito precisa. Ela diz que o transe fisiológico é estrutura profunda, que é universal. E a glossolalia é apenas a estrutura de superfície. Exatamente, é puramente o ruído que o corpo humano faz quando opera nessa frequência específica. Aqui é que fica realmente interessante, porque se a gente está lidando com um estado de dissociação fisiológica tão complexo, a pergunta imediata é: como as pessoas conseguem acessar esse estado no meio de uma congregação lotada, quase sempre no momento pré-determinado do culto? Afinal, não existe um botão físico de ligar transe na nuca de ninguém. Não tem. A pesquisa minuciosa sobre as práticas do pastor Lorenzo, lá do México, dá pra gente uma verdadeira aula sobre mecanismos de disparo e a força do condicionamento humano. O que a gente está observando ali é o condicionamento pavloviano clássico, só que aplicado diretamente à experiência do êxtase religioso. A Goodman notou que o pastor Lorenzo construiu uma espécie de rampa de acesso neurológica usando palavras-gatilho ao longo das pregações dele. Ele começava a inserir e martelar termos como obra e poder. Isso, mas com a entonação muito específica e que ia crescendo. O que acontecia é que, com a repetição ao longo de meses e anos, o cérebro dele e também o dos fiéis criava uma associação fortíssima. A mente associava o som exato daquelas palavras ao início imediato daquele estado dissociativo. A palavra servia literalmente como uma chave que destrancava a neurofisiologia. É a construção de um atalho mental. E a robustez desse atalho fica muito evidente numa anedota que é quase cômica, mas incrivelmente reveladora, que está relatada no estudo da Goodman. O pastor Lorenzo estava conduzindo um sermão absolutamente comum, em tom de conversa mesmo, resolvendo aquelas questões corriqueiras de administração da igreja. Avisos paroquiais, né? Bem isso. E dentro desse contexto mundano, ele pronunciou a palavra obra, que era o gatilho primário dele. Só que de forma totalmente despretensiosa, apenas como parte de uma frase normal. E o resultado não perdoou o contexto. De jeito nenhum. O cérebro dele escutou o comando e executou a rotina fisiológica que estava instalada. Ele tropeçou no próprio gatilho.
Incrível. No meio daquele aviso rotineiro, o pastor subitamente sofre um leve espasmo, os olhos perdem o foco, ele entra num transe abrupto e solta uma rajada de glossolalia em alto volume para a igreja inteira ouvir. Imagina a cena. Logo depois, a consciência normal dele retorna e ele se dá conta de que está no meio de recados administrativos. Faz-se um silêncio total, super constrangedor no salão. Aí ele lança um bendito sea Dios meio sem graça para quebrar o gelo e retoma a fala de onde parou. É a prova material de que o transe pode se transformar num reflexo autônomo e incontrolável quando o condicionamento é profundo o suficiente, né? Sim, e esse breve descontrole demonstra o quão porosa se torna a fronteira entre o nosso raciocínio lúcido e esse transe involuntário. Mas é importante notar que as ferramentas de indução não se limitam só à linguagem falada. As fontes mostram métodos de indução puramente somáticos também, que manipulam a química do sangue e os limites do corpo físico. A hiperventilação é, sem dúvida, um dos mecanismos físicos mais potentes mencionados ali no estudo. A Goodman descreve como dinâmicas de respiração rápida e superficial, que, aliás, são extremamente comuns durante cânticos longos, intensos, ou naquelas sessões de oração coletiva em voz alta. Aquelas orações contínuas, sem? Exato, elas podem eliminar níveis massivos de dióxido de carbono dos pulmões em questão de poucos minutos, e essa queda brusca de CO2 provoca uma alteração drástica no equilíbrio ácido-base do organismo inteiro. E para a gente entender o que isso significa na prática, tirando um pouco o peso do jargão médico, essa mudança abrupta que torna o sangue mais alcalino é exatamente o que provoca aquela sensação forte de formigamento nas mãos e no rosto. Traz vertigem também, né? Sim, episódios de vertigem, aquela sensação de leveza ou de flutuação. E muitas vezes um escurecimento ou estreitamento da visão periférica. Então o praticante sente literalmente na própria pele os efeitos táteis do desprendimento da realidade comum. O corpo sinaliza que algo mudou. E o cérebro recebe esses sinais de desequilíbrio químico, ele interpreta essa sobrecarga e as barreiras da consciência simplesmente desmoronam. Isso facilita a entrada imediata naquele transe hiperexcitado. E, além da respiração autônoma, tem também o papel da manipulação física e do movimento cinético imposto por outra pessoa. Tem um relato impressionante nas anotações da Goodman que descreve um momento em que o Lorenzo estava visitando e orando por um casal na casa deles. O ambiente já estava super emocionalmente carregado. Muito. O Lorenzo impõe as mãos sobre a cabeça do homem que está ajoelhado na frente dele e começa a apertar e chacoalhar a cabeça do fiel de forma rítmica e contínua. O próprio esforço muscular repetitivo que o Lorenzo estava exercendo, aliado à hiperfocagem daquele momento, atuou como um interruptor quase violento no sistema nervoso dele. Imediatamente ele rompe numa glossolalia aguda, num tom crescente e desesperado, e começa a transpirar em bicas. O movimento físico ininterrupto engatilhou o surto vocal. Exato. E todo esse detalhamento neurofisiológico nos obriga a trazer o trabalho do linguista William Samarin para o centro da nossa discussão agora, para a gente amarrar essa primeira metade. O Samarin complementa essas descobertas, provando que a glossolalia, na sua manifestação moderna, é indiscutivelmente um comportamento aprendido. O que parece muito contraintuitivo no começo. A nossa mente resiste a essa ideia. Como um indivíduo pode aprender e aperfeiçoar um comportamento que ocorre de forma inconsciente, que é gerado por estruturas primitivas do cérebro? Mas a chave para esse paradoxo está na imitação inconsciente e na saturação do ambiente cultural. Quando um novo membro entra para a comunidade religiosa e busca fervorosamente aquela experiência de falar em línguas, ele não recebe aulas formais de gramática, cartilhas ou correções de pronúncia. Não tem um professor ali. O aprendizado ocorre por pura imersão, né? A pessoa observa os líderes, observa os membros mais antigos repetidas vezes. Sim. E o cérebro, através dos nossos mecanismos de espelhamento e da nossa necessidade bem profunda de conexão e de pertencimento, internaliza o ritmo. Internaliza os sons preferidos daquele grupo específico, os momentos de pausa, a cadência da respiração. É tipo um contágio cultural silencioso. É a definição perfeita. O transe fornece o veículo que é a hiperexcitação sem inibições. Mas a trilha por onde essa vocalização vai correr já foi pré-definida pelas regras não escritas daquela comunidade. É por isso que um novato, lá nas suas primeiras experiências, produz sons mais contidos, rudes ou até gaguejados.
e com o tempo adquire uma fluência assombrosa. Ele acaba mimetizando de forma completamente automática o estilo exato do líder que ele admira. A biologia gera a faísca caótica, mas é a pressão social e cultural que define o formato da chama. Com certeza. E essa transição da faísca biológica para o significado que as pessoas dão a ela nos leva à segunda lente da nossa investigação hoje, a lente do intérprete. Porque se deixarmos a química sanguínea e a antropologia guardadas na gaveta do laboratório e a gente for sentar lá no banco da igreja, prestando atenção em quem está ajoelhado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, a narrativa ganha um peso emocional e existencial completamente diferente. Completamente diferente. Para o praticante imerso naquele momento, não tem a menor relevância o fato de que as ondas alfa dele despencaram. Aquilo é a materialização viva, o toque inegável e irrefutável da divindade. E dentro do universo do intérprete, esse fenômeno não é visto como um lapso do sistema nervoso, de forma alguma, mas como a culminação da conexão humana com o sagrado. Ser subjugado por esse estado, uma experiência que o meio pentecostal e carismático muitas vezes chama de ser morto pelo espírito, desencadeia uma catarse psicológica monumental. Praticantes frequentemente descrevem um alívio instantâneo de fardos, tristezas antigas e uma sensação de alegria e purificação que a linguagem racional não dá conta de explicar, sabe? E, do ponto de vista sociológico, o fenômeno funciona também como uma credencial de ouro. Ele eleva instantaneamente o status daquele fiel dentro do grupo, fornecendo meio que uma prova irrefutável de que aquela pessoa está validada, está aceita e em profunda sintonia com a vontade de Deus. E é exatamente ao entrarmos nesse território da validação da fé e da verdade religiosa que a nossa análise esbarra frontalmente no trabalho crítico do Jimmy Dividen. É imperativo que a gente examine os argumentos do Dividen mantendo a neutralidade do nosso exame material, porque ele traz uma voz teológica dissidente, fortíssima, que surge de dentro da própria tradição cristã. O ponto central do Dividen não é questionar se a alteração vocal está ocorrendo. Ele sabe que está. Ele questiona a natureza e a classificação que as igrejas dão a esse evento moderno. Se conectarmos isso ao quadro geral e aos alicerces do pensamento cristão histórico, o Dividen defende que há um erro grave de categorização em andamento. No escrutínio teológico e exegético dele, ele argumenta que o movimento moderno pegou um conceito bíblico e o esvaziou do seu significado original. Isso. Segundo ele, o dom de línguas que está documentado lá nos textos do Novo Testamento, como nos relatos de Atos dos Apóstolos, referia-se estritamente à xenoglossia. Ou seja, a habilidade sobrenatural e pontual de falar idiomas estrangeiros humanos reais e existentes. Com gramática, sintaxe e vocabulário completos, e com uma finalidade clara e logística de transmitir uma mensagem a povos de outras nações. E como as pesquisas robustas da Goodman e do Samarin já cravaram que a glossolalia contemporânea não é um idioma com estrutura traduzível, o Dividen usa essa evidência linguística da ciência para alicerçar a crítica teológica dele. Para ele, como o fenômeno moderno carece da essência idiomática daquele relato histórico, não deve ser rotulado como a intervenção miraculosa do Espírito Santo. Ele classifica isso como um comportamento estritamente gerado pelo homem, um produto de pressões psicológicas, indução ambiental e, muitas vezes, sugestionabilidade mesmo. Contudo, a análise do Dividen atinge o ápice de preocupação não nessas definições semânticas, mas nas consequências práticas e estruturais para a comunidade de fé. Esse é o grande ponto dele. Ele diagnostica a epidemia da glossolalia moderna como um sintoma direto de uma crise de identidade teológica. Ele observa uma tensão constante entre a razão e a emoção. O que acontece quando a religião institucionalizada se torna excessivamente árida, engessada num intelectualismo, naquelas liturgias super repetitivas ou numa moralidade fria? Cria-se um enorme vazio emocional nos fiéis. Cria. As pessoas se cansam de ler sobre um Deus histórico distante. Elas desenvolvem uma fome desesperada por algo imediato. Elas anseiam por uma religião experiencial, algo que possa ser sentido nos nervos, provando que o espiritual é real ali no momento. O que, convenhamos, sob a ótica da nossa natureza humana e da psicologia da angústia, faz todo o sentido do mundo.
É a busca por transcender o ordinário e sentir algo maior. Mas o alerta vermelho que o Dividend soa é devastador para a estrutura tradicional. Porque quando o foco de uma religião muda inteiramente para a busca de emoções extremas e subjetivas, corre-se o risco fatal de substituir a autoridade objetiva e duradoura das escrituras. O perigo que ele aponta é a anarquia doutrinária. Porque se a prova definitiva da aprovação divina e da verdade passa a ser o fato de eu ter sentido um choque no meu corpo, de ter suado frio e entrado em um transe... Então o texto escrito perde sua força reguladora. Totalmente. Cada indivíduo que vivencia a glossolalia se torna o portador de uma revelação pessoal inquestionável. Ele vira o seu próprio papa, digamos assim. Como você pode debater teologia ou ética com alguém cujo argumento final é "eu sei o que é verdade porque eu senti a presença em mim"? A experiência, pela sua natureza inefável, encerra qualquer debate racional. A consequência final, na visão do Dividend, é a fragmentação e a confusão. É a substituição de dogmas milenares por impulsos místicos individuais. No entanto, para equilibrar essa oposição teológica frontal, a análise sociológica do William Summerlin nos oferece uma ponte interpretativa bem fascinante. O Summerlin propõe uma visão funcionalista da coisa. Ele sugere que pouco importa o mecanismo primordial. Se o fenômeno começou como uma resposta condicionada, um erro de hiperventilação ou uma rebelião subconsciente contra a frieza acadêmica, pouco importa. O que realmente importa é o papel que a glossolalia desempenha no arcabouço humano. Ela atua como a principal fonte de combustível para o que ele chama de afeto religioso. O Summerlin trabalha com uma analogia que clarifica muito esse conceito. Ele analisa a glossolalia como um sacramento. Nossa, isso é muito interessante. Em várias tradições, comer um pedaço de pão e beber um gole de vinho num rito de comunhão, por exemplo, são atos puramente físicos desenhados para representar e ancorar a mente do fiel a uma realidade espiritual infinitamente maior. Da mesma forma, o Summerlin enxerga que ceder o controle, romper a barreira do som e falar uma língua desconhecida funciona como um sacramento experiencial imediato. Cada sílaba inarticulada produzida, cada formigamento provocado por aquela respiração ofegante, funciona como um carimbo visceral de convicção no próprio corpo do praticante. Naquele breve intervalo de tempo, não existe margem para dúvidas existenciais. O próprio corpo físico da pessoa se transformou na prova material que a mente tanto precisava. E ao posicionarmos as fontes dessa maneira, a gente consegue enxergar um mosaico completo. De um lado, acompanhamos o maquinário do cérebro desativando as suas barreiras críticas de linguagem, empurrado por ritmos insistentes e quedas agudas nos níveis de dióxido de carbono. Observamos a linguística dissecando como a nossa incrível capacidade de imitação social molda esse ruído até ele parecer um sotaque comunitário. E, simultaneamente a isso, nós exploramos a profundidade da psique humana e a sua sede insaciável por significado. Uma sede tão intensa que consegue ressignificar esse evento neurofisiológico no clímax absoluto do pertencimento espiritual, gerando debates colossais sobre os perigos psicológicos de abandonar a razão pela emoção incontestável. Então, o que tudo isso significa na nossa vida diária? Por que alguém prestando atenção nesta análise de hoje, que porventura não siga nenhuma doutrina religiosa e nunca tenha tido interesse em teorias da linguística estrutural, por que essa pessoa deveria se importar em refletir sobre essas minúcias da glossolalia? O que esse confronto entre as duas lentes revela para a gente sobre a natureza humana como um todo? A resposta a essa pergunta é o verdadeiro legado desses estudos. O fenômeno não é um caso isolado que acontece longe, ou apenas digno de notas de rodapé antropológicas. A glossolalia é uma das vitrines mais transparentes e impressionantes que a gente tem para observar as capacidades extremas da mente humana. O que a ciência revelou é a capacidade prodigiosa e quase um pouco assustadora, na verdade, Assusta um pouco mesmo. do cérebro de promover dissociações controladas.
de desligar partes fundamentais da nossa identidade racional sob demanda, simplesmente para criar rotas de alívio de pressão, catarse emocional e um alinhamento social que a linguagem normal não consegue suprir. Mostra que nós não somos computadores lógicos o tempo todo. Pelo contrário, quando a realidade se torna árida demais, opressiva demais, ou quando a nossa necessidade desesperada de validação atinge uma massa crítica, o nosso organismo e a nossa mente dão as mãos e literalmente forjam um novo canal de escape físico. O corpo produz espetáculo. E produz a vocalização intensa quando a mente consciente perde a capacidade de articular a angústia ou a euforia que está sentindo. Isso levanta uma questão importantíssima e fundamental sobre como a sociedade dita nossa realidade. Ficou muito claro nas fontes que a resposta primária, o transe hiperexcitado e a quebra de padrão das ondas alfa, é essencialmente hardware biológico puro. Mas o software que roda em cima disso, a interpretação da experiência que a pessoa tem, depende 100% do ambiente externo. Imaginemos o peso que isso tem. É gigantesco. A mesmíssima alteração do equilíbrio ácido-base no sangue, gerando o mesmo padrão sonoro arrastado, acontece no pastor lá no interior do México, no fiel num subúrbio de Chicago e na praticante de umbanda aqui nas nossas ruas no Brasil. O cérebro entrega um evento orgânico idêntico. Idêntico. A cultura no entorno é quem imprime o rótulo de significado existencial para aquilo. A cultura tem o poder ditatorial de traduzir a nossa química sanguínea em deuses, em forças elementais ou na pura manifestação do Espírito Santo. Impressionante. Para recapitularmos o mapa fascinante dessa nossa análise de hoje, começamos assumindo a precisão analítica e o rigor clínico do olhar científico. Mapeamos os condicionamentos cerebrais e a força absurda que palavras gatilho, como obra, têm para arrombar as portas de um transe dissociativo agudo. Desestabilizando frequências cerebrais e criando um tipo universal de automatismo vocal, que independe de qual seja a língua nativa da pessoa. Em seguida, a gente trocou completamente a nossa perspectiva e mergulhou no olhar do intérprete. Navegamos naquelas águas turbulentas da necessidade de catarse humana, a validação incondicional gerada pela sensação tátil do sagrado, e também confrontamos os dilemas severos de como a euforia emocional subjetiva pode colocar em xeque séculos de ordem racional nas instituições. São dois paradigmas diferentes batalhando para dar sentido à mesma convulsão de sistema nervoso. E antes da gente concluir de vez, há uma ramificação oculta nessas pesquisas. Um pensamento provocado pelas entrelinhas dos achados neurofisiológicos que analisamos aqui. Qual? Os registros da Felicitas Goodman comprovaram que a nossa mente detém o poder autônomo e quase instantâneo de contornar a muralha do nosso raciocínio crítico, produzindo uma torrente de expressão complexa e não consciente. E isso induzido apenas por repetições rítmicas e alterações no fluxo de oxigênio que respiramos. Certo. Sendo assim, se o nosso próprio cérebro dispõe da capacidade mecânica de gerar, de forma super espontânea, uma experiência ilusória tão imersiva e profunda que suplanta a nossa compreensão da realidade, Que outros estados de consciência ou que outros bolsões ocultos de percepção e inteligência as nossas próprias mentes poderiam estar protegendo neste exato momento? apenas aguardando o choque biológico ou o padrão sonoro correto para serem ativados sem que a gente sequer suspeite da existência deles. Essa é, sem dúvida nenhuma, o tipo de reflexão que desconfigura as nossas certezas mais básicas, né? E nos faz questionar os limites daquele vasto e misterioso terreno que a gente carrega todos os dias logo atrás dos nossos olhos. Agradecemos imensamente por dedicarem o seu tempo e atenção para nos acompanharem em mais essa análise detalhada e rica em descobertas. Que essas informações sirvam como combustível para alimentar ainda mais a sua vontade de desbravar o desconhecido. Continuem observando o mundo ao seu redor, continuem fazendo perguntas difíceis e nós nos encontramos na nossa próxima investigação a fundo. Até lá!